Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito recente e muito misterioso que aconteceu nos Estados Unidos e muitas pessoas acreditam que tem um outro caso. A polícia concluiu esse outro caso, mas muitos acreditam que os dois estão interligados. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, isso é fundamental, ajuda muito, deixa um comentário e ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Kathleen Roberts. Kathleen Noel Roberts nasceu no dia 22 de outubro de 1999. Ela morava com seus pais Eric e Shannon em Dalton, na Geórgia. Ela era filha única do casal e seus pais gostavam de chamá-la de Butterfly. A relação deles era ótima e a filha era tudo na vida para o casal. Seu pai dirigia a própria empresa de caminhões chamada Eric Roberts Trucking. Conforme crescia, ela foi descrita como uma boa menina que se dava bem com a maioria das pessoas. Ela era bem ativa na escola e foi porta-bandeira da banda da escola. Tudo ia bem na vida da Kathleen até que ela conheceu um grupo de pessoas que a levou para o mau caminho. Foram pessoas que fizeram com que ela se viciasse em drogas. No início ela começou apenas com a maconha, mas depois ela se viciou na metanfetamina e teve até problemas com a lei. Em março de 2018, ela foi presa e acusada de duas acusações de porte de maconha, porte de ferramentas para cometimento do crime, uso de meios de comunicação nas transações de drogas e posse e uso de objetos relacionados com as drogas. Sua família disse que ela sabia que precisava de ajuda e que estava trabalhando para tentar sair dessa situação em que se encontrava. Em 2020, a jovem estava com 20 anos e morava com um namorado em Chatsworth, também na Geórgia. No dia 17 de janeiro daquele ano, Kathleen foi chamada para participar de uma reunião de liberdade condicional com o gabinete do xerife do condado de Whitfield em relação às suas acusações de 2018. Ela não compareceu à reunião e, portanto, um mandado de violação de liberdade condicional foi emitido em seu nome, segundo o escritório do xerife e meios de comunicação. Mas seu pai disse que o mandado só foi emitido no dia 21. Kathleen foi vista pela última vez em 18 de janeiro no Flying J em Resaca Beach Boulevard, no condado de Gordon, na Geórgia. Flying J são paradas de caminhões nos Estados Unidos e no Canadá, com posto de gasolina, restaurantes e local para descanso. De acordo com um comunicado de imprensa emitido pelo gabinete do xerife do condado de Gordon, os policiais responderam a uma ligação naquele dia em relação a uma mulher suspeita em uma parada de caminhão. É relatado que ela tentou entrar em uma área da cozinha exclusiva para funcionários, onde teve uma briga com um funcionário de um restaurante de lá. Ela saiu rápido antes da chegada dos policiais, mas deixou para trás a sua mochila, que um funcionário depois entregou para a polícia. Dentro da mochila estava sua carteira, cartão de débito, identidade, algum dinheiro e também um carregador de celular. A mulher foi identificada como Kathleen Roberts. Algumas pessoas que estavam no local disseram que a Kathleen, ela conversou com algumas pessoas antes dessa briga, dessa discussão, e disse que apenas estava na parada de caminhões aguardando por um homem. A polícia não sabe quem é esse homem, nunca identificou e também nunca tiveram, assim, a certeza de que essa pessoa existia ou se ela estava tendo alguma alucinação, alguma coisa do tipo, porque o comportamento dela não foi normal naquele dia. O pai de Kathleen, Eric, disse que na segunda-feira, 20 de janeiro, ele recebeu um telefonema do oficial da condicional de Kathleen dizendo que ela não tinha aparecido como programado. Até esse momento ele não fazia ideia de que sua filha estava desaparecida e decidiu dirigir até onde ela morava com seu namorado. Seu namorado disse a Eric que não via a Kathleen já há alguns dias e quando Eric estava saindo da casa do namorado, ele gritou e disse: "Eu sei onde o carro dela está. Está no estacionamento do Flying J."
Essa conversa que o Eric teve com o namorado foi um pouco estranha, mas mesmo assim ele decidiu ir até o estacionamento, o local onde o jovem disse que estava o carro da Kathleen. Então quando ele chegou, o carro dela realmente estava lá. Estava num ponto onde a câmera de segurança não tinha acesso, não conseguia filmar. Então ele se aproximou do carro, viu também, ele percebeu que o carro estava de ré, e quando ele olhou para dentro do carro, que estava completamente trancado, ele viu uma outra bolsa e também as chaves. Eric ligou para a polícia do departamento do condado de Gordon, que foi o local onde o carro dela foi encontrado, mas a polícia disse que não tinha nenhum envolvimento, que eles não podiam cuidar desse caso, e disseram para ele falar com o condado de Murray, pois era o condado onde ela morava. O condado de Gordon não se interessou pelo caso, de acordo com o pai da Kathleen. Quando ele finalmente conseguiu um relatório para o condado de Murray, eles também pareceram não se importar com o desaparecimento da jovem, e o Eric acredita que eles não se importaram por causa do estilo de vida da Kathleen, que ela teve alguns problemas com a polícia, então eles decidiram simplesmente não levar o caso do desaparecimento da jovem tão a sério. O detetive demorou 5 dias para entrar em contato com a família da Kathleen para falar sobre o caso e, obviamente, as pistas mais importantes foram perdidas. O Eric perguntou para esse detetive se ele podia fazer alguma investigação no carro, talvez ver se tinha impressões digitais, e ele disse que não podia fazer nada porque o caso não se tratava de um crime, então o caso não poderia ser bem investigado da forma que o pai e o Eric queria. Ele também pediu para a polícia olhar as câmeras de segurança, eles não olharam, até porque tinha poucas câmeras de segurança na parada de caminhões, mas mesmo assim eles nem se deram o trabalho de olhar, de novo dizendo que não se tratava de um crime, e também as ligações telefônicas que ela fez ou que ela recebeu também a polícia não investigou. O caso em si já parecia bem estranho, mas ele ficou ainda mais esquisito com outro desaparecimento na mesma parada de caminhões e no mesmo estacionamento. Em 16 de janeiro, apenas 2 dias antes de Kathleen ser vista pela última vez. Caleb Nathaniel Smith, de 21 anos, desapareceu no mesmo local. Seu carro estava estacionado a apenas 5 vagas do carro de Kathleen. Seu corpo foi encontrado alguns dias depois, em 3 de fevereiro, em Sugar Valley, a cerca de 8 metros do Flying J. Ele estava nu e foi encontrado em um pântano. Os detetives imediatamente consideraram o caso como uma overdose, mas muitas pessoas têm dúvidas se foi realmente isso que aconteceu. As roupas do Caleb nunca foram encontradas. Na época, na região estava bem frio, então não fazia muito sentido ele ter sido encontrado completamente nu, sem suas roupas, sem nada, sapato, e a polícia, mais uma vez, não investigou esse caso, porque para eles não se tratava de um crime e eles concluíram como overdose, então para eles não fazia sentido investigar um caso que eles tinham concluído. Quando os pais da Kathleen ficaram sabendo do caso do Caleb e os pais, a família do Caleb, ficaram sabendo do caso da Kathleen, eles obviamente pensaram, bom, tem alguma coisa em comum, não é possível, mas segundo ali informações, os dois não se conheciam, mas a gente também não sabe, talvez eles tivessem algum amigo em comum e alguma coisa aconteceu, e muitos acreditam que a pessoa que fez aquilo com o Caleb também fez aquilo com a Kathleen. Mas a polícia disse oficialmente que os dois casos não têm nenhuma ligação. Eric decidiu investigar o local onde o Caleb foi encontrado e pensou que se o corpo de sua filha também poderia estar por lá. O local ficava perto de uma propriedade, então Eric falou com o dono, que liberou para investigar. Um dia antes do combinado para a investigação, o dono simplesmente ligou e disse que Eric não poderia ir mais lá. O pai de Kathleen não se importou e foi mesmo assim, não obedeceu o que o dono disse, mas ele não encontrou nada. Eric voltou a falar com funcionários do Flying J e ele descobriu que havia poucas câmeras de vigilância e, na verdade, nenhuma no estacionamento onde o carro da Kathleen estava. Família e amigos, praticamente toda a comunidade, iniciaram uma petição para exigir que paradas de caminhões como o Flying J forneçam mais câmeras para a segurança de todos. O Eric conversou com alguns funcionários do Flying J e disse que qualquer coisa estranha que acontecesse
acontecesse, se tivesse alguma ligação com o caso de sua filha, que eles mandassem uma mensagem, telefonassem para ele. Até que num dia, um dos funcionários do Flying J, ele mandou uma mensagem para o Eric e disse que roupas femininas foram encontradas perto da parte que ficava as latas de lixo do estacionamento. O pai foi até lá e quando ele chegou, ele reconheceu como sendo as roupas de sua filha. Ele chamou a polícia foi até lá, eles só ensacaram as roupas e disseram que não poderiam fazer mais nada, nenhuma investigação, novamente porque eles não tratavam o caso dela como um crime. Eric Roberts usou seu negócio de caminhões para ajudar a espalhar a palavra Kesslin e a comunidade também se uniu, espalhando cartazes da jovem para ver se alguém tinha alguma informação. Alguns avistamentos não confirmados ocorreram em Oklahoma City, Dallas, Texas, Indiana, mas nada foi confirmado. A família Roberts também ofereceu uma recompensa de $20 mil pelo paradeiro de Kesslin. De curiosidade, essa parte da Geórgia onde ela desapareceu é conhecida pelo alto consumo de drogas e o local é chamado de Triângulo da Heroína. A área do Flying J também é vizinha de campos, terrenos rurais, montanhas e até um rio que corre atrás desse Flying J. Esses locais a gente pode dizer que são locais fáceis de esconder um corpo, ou se aconteceu alguma coisa com ela e ela foi por conta própria, sei lá, e caiu no rio, alguma coisa nesse estilo. De curiosidade, já aconteceram outros desaparecimentos em paradas de caminhões Flying J nos últimos anos, como o caso de Lillian Penny, que desapareceu em 13 de maio de 2020 no Flying J em Rock Hill. Em setembro do mesmo ano, os restos mortais de uma mulher foram encontrados no condado de Chester e foram identificadas como de Lillian. Segundo a polícia, a causa de sua morte foi uma facada no peito. A morte dela é considerada um homicídio e até o momento nenhuma prisão foi feita. Ela estava com 21 anos quando foi morta, uma idade muito próxima à de Kesslin e a também do Caleb. A família de Caleb Smith acredita que há muitas semelhanças entre o caso da Kesslin e o dele. A localização dos carros, os dois foram estacionados fora das câmeras de segurança, 5 espaços separados e ambos estavam de ré. Eles tinham idade de 20 a 21 anos e desapareceram com apenas 2 dias de diferença um do outro. As informações que temos do Caleb é que no dia 15 de janeiro ele disse à sua avó que iria para localizada na Geórgia, para se encontrar com alguns amigos, o que era bem comum dele fazer. Antes de sair, ele pediu para sua avó para deixar a porta destrancada para poder entrar quando voltasse, então ele estava com um plano ali de voltar não tão tarde. Mais tarde, ele parou na parada de caminhões, ligou para sua avó e disse que o combustível do carro não era o suficiente para chegar até a cidade desejada. Ele disse para sua avó que quando ele estava no restaurante, ele ia pedir a ajuda de um homem que estava algumas mesas à frente para ver se ele podia ajudar emprestando um dinheiro, alguma coisa. Então, temos as câmeras de segurança, mas a polícia não divulgou essas imagens, a gente só tem a descrição do que aconteceu, porque dentro do restaurante era uma das poucas câmeras que tinha nesse local. Então, nas imagens, nós vemos que o Caleb se aproxima desse homem, eles conversam um pouco, a gente não consegue ver se esse homem entregou o dinheiro para ele, emprestou os $5 e tal, mas ele simplesmente sai porta fora e nunca mais foi visto, só depois sem vida, quando os policiais encontraram os seus restos mortais. Então, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe quem é esse homem, a polícia nunca investigou mais uma vez, porque consideram o caso do garoto como uma overdose, então eles não precisaram investigar mais a fundo para ver se alguém tinha algum envolvimento. Pesquisando aqui na internet, encontrei algumas teorias desse caso, e a primeira, algumas pessoas acreditam que ela simplesmente saiu porque ela quis, que ela estava cansada daquela vida, ela fugiu do local, já que ela tinha alguns problemas com a lei, tentou começar a vida dela em outro local, com outro nome, só que isso é um pouco estranho porque ela era muito apegada aos seus pais, os pais amavam muito ela e tal, estavam sempre ali na volta dela, tentando ajudar ela com esse problema de drogas e tal, então é uma teoria que a gente não pode descartar isso, mas não é a mais provável do que tem acontecido.
A próxima teoria é a que mais faz sentido nesse caso, e que seria uma overdose, que ela teve uma overdose naquele dia. A gente sabe que ela tinha problema com drogas, que ela estava tentando sair dessa dependência que ela tinha, mas talvez ela teve uma recaída naquele dia. O comportamento que ela teve no Flying J não foi um comportamento normal, talvez ela teve alguma alucinação, alguma coisa, ela se perdeu no meio desses campos. Como eu falei pra vocês, era uma área que tinha campos, área rural, e até um rio, talvez ela caiu no rio, se afogou. Como a polícia não fez muita investigação, isso pode ter acontecido, o corpo dela pode estar no rio, ou alguma coisa desse estilo aconteceu, e até hoje o corpo dela não foi encontrado. Outra teoria que também é interessante a gente falar foi de um rapto, um sequestro ou até um homicídio. Alguma coisa aconteceu, alguém fez algum mal para ela naquela parada de caminhões. Nós sabemos que é um local que tem bastante circulação de pessoas, não tem muita segurança, né? Poucas câmeras de segurança, como falei. Aconteceu alguma coisa parecido com o caso da Lillian, que foi poucos meses depois, né, que ela foi assassinada por alguém que a polícia até hoje não sabe quem foi, mas também é uma opção que a pessoa sequestrou, colocou o corpo dela em algum outro local, ou até mesmo ali naquela área rural, no rio, alguma coisa desse estilo. Outra coisa estranha nesse caso é que a polícia nunca deu informações sobre o namorado dela. Sempre que acontece um caso assim, a gente pensa nas pessoas próximas, seus pais, e o namorado é bem importante a gente pensar nele também. A polícia nunca divulgou o seu nome. É estranho porque ele sabia onde ela estava, mas não deu muitas informações. A polícia nunca tirou um depoimento dele, até porque, falando mais uma vez, a polícia não considera esse caso como um crime. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, o que vocês acham que aconteceu com ela? Será que o caso dela tem alguma ligação com o do Caleb? É realmente muita coincidência os dois desaparecerem do mesmo local, com questão ali de 2 dias de diferença. E depois o garoto foi encontrado já sem vida e ela ainda permanece um mistério. Será que os dois tiveram uma overdose no mesmo local? Será que eles se conheciam? Ou será que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Quero saber de vocês, se vocês acreditam nessa teoria da overdose, ou se foi um rapto, ou se tem alguém envolvido em tudo isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.